Olá, boa tarde. Oi, boa tarde, pessoal, tudo bem? Me chamo William. Eu sou a Adriana e nós estamos aqui hoje para contar um pouquinho do nosso testemunho, contar um pouquinho de como a nossa vida com Cristo começou e como nós conhecemos um ao outro. Exatamente. Vamos começar com um breve relato de cada um. Minha família, nós somos quatro irmãos, todos homens, né? E os meus pais sempre foram pessoas tementes a Deus. Minha mãe era uma católica fervorosa e o meu pai um espírita também muito praticante. E eu queria ser padre quando eu era mais novo. Um dos irmãos, o mais velho, ele era já adventista, né, desde pequeno, e ele orou muito pela família. Orou muito pela família, praticamente era a família inteira, outras religiões, e ele adventista lá, né, sempre firme, né, sempre levando a mensagem, a verdade para nós. Chegou um momento de maturidade na minha vida que eu comecei a perceber que o que ele falava tinha razão. Estava muito em conformidade com a Bíblia, com os ensinamentos, né, e nós todos somos muito sinceros. E aí automaticamente eu comecei a tomar estudo bíblico e todos os sábados duas irmãs vinham na nossa casa, né, dar estudo bíblico e minha mãe ficava lá limpando as coisas, arrumando a casa, só que ela sempre ficava ouvindo o estudo. E aí chegou um momento, um quinto estudo praticamente, que a minha mãe começou a se transformar. Ela começou a pegar as imagens, a jogar tudo no saco de lixo. E aí começou no sábado seguinte a tomar estudo comigo também. E aí meu outro irmão também veio junto, tal. Meu pai ainda não tinha vindo, né? Então todos se batizamos, exceto meu pai. Quando todos se batizaram, aí não era o meu irmão contra várias pessoas, na verdade foi o contrário. Era um exército do Senhor Amém. para tentar trazer meu pai para a luz. E aí, graças a Deus, depois de um acontecimento bem peculiar, até na saúde dele, né? Deus operou um milagre e ele veio aos caminhos da luz. Amém. Então, estamos muito felizes hoje, né? E esses princípios foi o que nós crescemos, sempre temente aos pais, temente a Deus. Fez muita diferença em nossas vidas e nos livrou de muita dor de cabeça. Da minha parte, eu sou filha única, eu fui criada só pela minha mãe e ajuda assim de alguns outros parentes, porque eu perdi meu pai quando eu ia fazer 5 anos de idade. E desde a minha infância eu já fui colocada num ensino com ensino cristão, né? Ensino adventista nas escolas. Não era a escola adventista, mas a escola tinha Filosofia. filosofia adventista. Então eu já tinha um primeiro contato ali. Por influência de vizinhos que tinham os filhos que eram que estudavam ali na escola, era uma escolinha reconhecida ali pelo bairro, então a minha mãe me colocou lá. E eu continuei na escola, dali eu fui para a escola adventista e eu continuei na escola adventista até quando eu fiz a quinta série. Quando chegou nesse período, a minha mãe perdeu o emprego dela e ela que mantinha a família, né? No caso, eu e ela, e ajudando os outros. Ela é a irmã mais velha a filha mais velha, né, dos pais dela. Então, ela que também sempre resolveu os problemas, as coisas. E aí aconteceu dela perder o emprego. E aí, neste momento, eu saí da escola particular, né, da escola adventista, para ir para uma escola pública. E até então, eu nunca frequentei, eu fui na igreja adventista em alguma outra vez, assim, de programação da escola, não por ir ao culto, não, não, apesar de estar lá, ter um conhecimento lá, eu não tinha esse contato. Tanto que a minha família, ela é uma mistura de catolicismo com espiritismo, com um monte de coisa. Tanto que, por ser uma base tão forte no catolicismo, minha mãe comentava comigo que se eu escolhesse me batizar, eu tinha que, é, nessa época, escolher os padrinhos. Não, se eu escolhesse os padrinhos adventistas, eu tinha que me tornar adventista também, alguma coisa assim, né, para me batizar. Conceitos assim não muito bem certos. É o que ela entendia na cabeça dela. Quando eu fui para a escola pública, foi quando eu conheci uma amiga chamada Mislene, e através da amizade
Um tempo depois ela me ofereceu para estudar a Bíblia com ela. E ela era adventista, é ainda, né? Adventista. E eu comecei a estudar a Bíblia com ela. Nós tínhamos 13 anos na época. Aconteceu da Mislene ir embora do estado com os pais. E aí eu sempre, né, a minha infância, assim, sempre uma criança muito reservada, muito tímida. Quem me conhece hoje sabe que eu falo, né, que eu atuo, que eu não tenho vergonha das coisas, mas eu sempre fui muito introspectiva. E a Mislene queria me colocar com outra pessoa para estudar a Bíblia, outra pessoa da igreja. E eu falei assim para ela: não, a gente não vai estudar a Bíblia com outra pessoa, não. Você está indo embora, então a gente faz o seguinte: a gente continua estudando bíblico por correspondência. E foi assim que aconteceu. A Mislene mandava a cartinha, a gente se comunicava por carta, né? Faz bastante tempo isso. Se comunicava por carta. E aí, com a carta, vinha um estudo bíblico. E foi assim até quando ela voltou para São Paulo, morar de volta em São Paulo. E logo quando ela voltou, um tempo depois, foi quando começou lá na igreja do Capão Redondo o Coral Projeto Volta. E aí ela me convidou para o primeiro café da manhã que ia ter. E foi quando eu também fui como visita. E, e aí eu comecei também a frequentar a igreja ali, né? Um tempo eu já comecei a frequentar a igreja como visita também ali nas programações do coral. E isso foi em mais ou menos fevereiro, quando o coral começou. Em abril eu me batizei. Em junho, mais ou menos, maio, junho, eu já estava como corista do coral. E eu fiquei durante os 15, 16 anos aí, até hoje, mas hoje já estou numa outra rotina de vida. Então foi através dessa amiga, na minha adolescência, que eu vim conhecer a mensagem de Deus e a verdade da maneira como ela é. Eu sou a única adventista da minha família, até hoje, da minha família inteira, incluso tios, tias, enfim, de todos. E, e aí depois vem a história de Sim. como a gente se conheceu. E eu lembro quando eu era mais novo que eu havia pedido uma oração para Deus, né? Que eu queria uma namorada do Senhor. E a gente estava estudando sala sabatina, muito sobre esse assunto também, né? Que até Abraão, né? A gente às vezes quer agir na frente de Deus. Então eu pensei, como não tá vindo, então eu vou procurar. E aí eu comecei a procurar uma, outra, quatro irmãos, que a gente era todo homem, né? Então tinha muita mulher pra cima, pra baixo, vai conversando aqui, ali, namora aqui, minha mãe fala que não é, assado. Então, quando a gente tentava namorar, sempre não dava certo. Sempre era muito possessiva, era muito ciumenta, aí ligava muito e a gente não gostava. E minha mãe sempre falava: essa menina não é pra você, essa menina não é pra você. E chegou uma hora que eu comecei a falar pra mim mesmo. Eu falei: bom, quando minha mãe falar que é pra mim, ok, vou começar a ouvir ela 100% agora. Porque honrar pai e mãe também tá nesse escopo aí, viu? Porque os pais sabem o que é melhor pros filhos. E a gente, quando é adolescente, não presta muita atenção, mas a gente percebe que tem muito a ver. E aí chegou um momento que eu comecei a parar com isso e me dedicar realmente sobre a história da igreja, porque eu sou adventista do sétimo dia, de onde veio a igreja, né? Porque a gente vai estudo bíblico, mas não se aprofunda, né, nessas raízes, né? E eu queria ter raiz. Então eu fiquei sem celular, sem sair pra nenhum outro local assim, com outra pessoa, né? Mas mais com amigos mesmo. Então, os finais de semana, durante a semana, era sempre dedicados à leitura de algum livro ou algum vídeo que mostrasse alguma luz diferente, né? E aí eu fui crescendo, automaticamente coisas que eu gostava antes foi começando a perder o gosto. Perder o gosto foi substituída por coisas mais prazerosas, que são coisas eternas, de Deus. E aí eu esqueci daquela oração e comecei a viver e falei: nossa, eu quero ficar igual o Paulo, não quero ficar mais com ninguém, quero viver minha vida dessa forma assim mesmo, né? E uma amiga minha, ela um dia insistiu muito para que eu fosse na igreja para assistir um coral, cantar. E eu fiquei meio relutante, falei: não, eu quero ler alguns livros aqui, era sábado à tarde, né? E ela insistiu muito: não, mas eu não quero ir sozinha. E eu fui e levei meu irmão junto comigo, né? E aí, quando nós fomos à igreja do Campo Limpo, tava lá o coral Projeto Volta, que a Drica estava participando. Isso faz 12 anos depois já que o coral existia. Isso foi em 2016. Sim. E aí, nesse momento, eu tava muito naquela
vamos dizer assim, sensibilidade espiritual, e lá no meio de tantas vozes, eu fitei os olhos na Drica. E a princípio, o que me chamou a atenção foi o fervor que ela cantava. Então eu queria ficar muito próximo daquela pessoa, né? Porque ela tinha uma luz diferente, né? E aí nesse momento foi quando começou a nossa história, né? Assim que nesse dia do coral, né? Depois o Drica pode contar um pouco a parte dela. Mas eu fui para casa, busquei ela nas redes sociais e achei. E aí quando eu achei ela, né, eu fui perguntar, eu estava no Campo Limpo, o coral canta muito bem, e você em especial canta muito bem. O que ela me respondeu? O coral agradece. Aí eu já vi que já me deu um chega pra lá, né? E aí quando eu tomei uma negativa, que eu interpretei como uma negativa, eu já falei assim, como eu já perdi mesmo, então eu vou falar pra ela o seguinte, eu pedi pra ela sair, chamar ela pra sair. E como eu saía com alguns amigos pra fazer alguns esportes radicais e tal, eu falei, convidei ela. E ela visualizou a mensagem e não me respondeu. Isso foi no sábado. Aí eu falei, tá, eu vou ficar até domingo com o Facebook aberto. Se ela não responder, eu vou excluir a conta e vou viver minha vida como eu sempre viver. Então, um detalhe que ele acabou pulando é que, assim, quando ele tentou me procurar no Facebook, a conta dele já não era uma conta ativa. Ele entrou lá, começou a procurar, não sabia meu nome, não sabia nada. Começou a procurar pela página do coral e achou. Dentro do coral eu já tive alguns cargos e achou um vídeo meu, porque nessa época eu estava ajudando na parte de comunicação. Tinha um vídeo meu fazendo propaganda de uma outra programação que eu ia fazer, que o coral ia fazer em outra igreja, que foi naquele mesmo ano, inclusive. E esse foi um dos vídeos que fez com que ele me achasse. Depois, por um outro site, achou o meu nome, enfim, e conseguiu achar meu contato. E foi aí que ele entrou em contato comigo, falou isso, né? E eu fiquei toda sem graça, sem jeito, e eu falei, não sei nem quem é que tá falando comigo, eu vou sair respondendo qualquer coisa. Fui educada e disse que o coral agradece pelo elogio lá que ele fez, pelo coral, não sei o que, enfim. E aí ele fez esse convite para os esportes radicais. E eu, no dia seguinte, ia sair com um pessoal jovem da Igreja do Capão para poder ir andar de tirolesa. Falei, quer saber? Eu vou responder essa pergunta com uma imagem. Só que aí, quando eu voltei no domingo, quem estava lá não existia mais o William, não existia mais conta no Eu Facebook, sou não ansioso, existia ela não mais respondeu, nada. então eu segui minha vida. Já vou excluir, vou viver pra Deus mesmo, não tava E ele vivendo. sumiu. E aí foi quando eu fiquei muito, achei isso super estranho. Quem é que manda uma mensagem para você e depois de um dia não existe mais conta? Isso foi muito estranho. E eu não tinha muitas redes sociais, não tinha contato, não tinha celular, não tinha nada, né? Só o e-mail mesmo. Então imagina depois para ela tentar me achar depois que eu saí da conta do Facebook. E aí algo ficou tipo na minha cabeça, eu fiquei incomodada com isso. Então passou um tempo e eu comecei, depois de uma semana, mais ou menos, lá, alguns dias, eu comecei a, não, preciso procurar. Deixa eu ver quem é essa pessoa. E eu lembrava da foto do perfil dele, mas eu não sabia exatamente como ele era. E o coral, nessa época, tinha o costume de tirar selfies com as pessoas que estavam na programação. A gente descia uma determinada música para tirar fotos. E aí eu comecei a procurar pelas fotos se eu achava o rosto dele, só que eu não o reconheci. Eu achei uma foto e falei, será que é esse dessa foto? E aí vi que uma pessoa tinha curtido, essa pessoa, o irmão do William. E eu entrei em contato e perguntei, por acaso você é amigo, parente do William? E aí ele falou que era, né? Depois de eu conseguir falar com ele, que ainda demorou um pouquinho, ele falou que era, eu falei, ó, deixa aqui o meu e-mail para o seu irmão e o meu contato, porque ele começou a falar comigo e eu não consegui responder. E foi aí que a gente voltou a se falar. Sim. E aí nesse momento, quando depois de 3 semanas, voltamos a nos falar. E aí depois de praticamente um mês que nós fomos se encontrar pela primeira vez, né? Então nesse um mês a gente foi conversando. Até ele comentou uma vez, né? Será que a gente vai ter muito conteúdo? Porque a gente tá falando tanta coisa. Eu falei, não, relaxa que eu gosto de falar. Então a gente vai ter muito conteúdo quando se conversar pessoalmente. E realmente, pessoalmente, cada vez mais que a gente ia se conhecendo, nós fomos vendo que tinha as expectativas, as orações anteriores que nós havíamos feito para Deus,
estavam sendo respondidas naquele momento. Sim, o William tinha características que me chamavam a atenção, principalmente a parte espiritual, mas características também físicas que eu tinha colocado para Deus. E assim, eu tinha muita insegurança a respeito disso, muita insegurança comigo mesmo, porque eu nunca tinha tido um namoro. E eu digo isso, tem pessoas que têm vergonha, né? Mas eu digo isso pra você que tá esperando em Deus, pra você Reservado, né? que é reservado, que ore, que entregue a Deus. Eu passei por muitas angústias em relação a isso, ainda mais com pessoas, às vezes dentro da igreja, na maior das boas vontades, tipo, vem perguntar por que que você não namora, você é uma pessoa assim assada, como que não namora, esse tipo de coisa. E eu estava numa idade mais avançada do que a maioria das pessoas que namoram, né? Quando eu e o William começamos a namorar, eu tinha 27 anos. Sim, vinte e exato, sete anos, meu exato. primeiro namorado. Então, assim, espere em Deus. E eu tinha, quando a gente começou a conversar e se conhecer, eu tinha certeza que ele era a pessoa que Deus tinha preparado para mim. E aí, ao ele me conhecer um pouco mais, ele lembrou de uma oração do passado dele e teve a certeza que eu era a pessoa que Deus tinha preparado para ele. Que eu nem lembrava mais. Só que quando você espera no Senhor e busca o reino de Deus e sua justiça, o resto você será acrescentado. Deus sabe o que é melhor para cada um de nós. E naquele momento ele sabia, eu não sabia, mas ele sabia que tanto a Drica como precisava de alguém, assim também como precisava de alguém nessa questão espiritual, para que nós fôssemos uma luz para cada um de nós, né? E para outras pessoas também. E aí o fortalecimento espiritual nosso cresceu bastante. Nós Sim, dedicamos o relacionamento para Deus, totalmente para Deus. Nos preservamos em todo momento que nós estamos namorando, noivado, sempre para Deus. Fazemos culto diariamente diariamente pelo pelo WhatsApp. WhatsApp. Então, pessoal, isso não é desculpa, a gente consegue fazer juntos, mesmo não morando no mesmo teto. Fazíamos muita coisa, comentava uma coisa E ou não era outra. nem vídeo, nem chamada, ela por conversa e por áudio. Então, eu compartilhava os textos e ele outros que a gente tinha estudado ali e comentava sobre as coisas que a gente estava estudando naquela manhã, né? Fazemos leituras de livros, livros de profecia, juntos também, né, capítulo por capítulo, comentava. E aí, nisso, nós começamos a participar de um pequeno grupo, que começou com cerca de 5 ou 7 pessoas, né? E deu muito certo. Um Deus pequeno abençoou grupo bastante. daí, né? A maioria já é daí da Igreja das Palmeiras, né? O Douglas, o Glauco, o Éder, e mais A alguns aí. Val, A Val, que a Val entrou depois. sim, sim. Mas que iniciou aí com esse grupo. E aí a gente entrou a convite da nossa amiga Dai. E aí a gente continuou nesse grupo. Depois a gente se casou. Foi, exato. Vai fazer 2 anos que nós estamos casados. E aí, no ano passado, né, teve a pandemia. E aí, foi durante a pandemia que o nosso pequeno grupo virou online e começou a crescer, crescer, crescer. E veio gente do Sul, todo quanto é canto De aí, vários né? lugares do Brasil participando, Hoje tem mais de 50 pessoas no pequeno grupo. Você também está envolvidas. convidado, caso você queira. Estamos estudando o livro O Só Grande Conflito e procurar a Val ou o Douglas, alguém aí isso. que Então a gente eles faz vão conseguir. leitura de cada capítulo, né, do livro sobre profecia. E aí nós temos discussões, conversa e tal. E isso é muito bom, porque você dedica tempo para Deus. Então quando você busca a Deus, consequentemente os seus atos vão ser transformados. E a sua luz, ela vai começar a brilhar muito mais. Hoje a gente fala que colocar Deus no relacionamento faz muita diferença. A gente até brinca um com o outro às vezes. Nossa, a gente nunca brigou. Porque a gente fala, nossa, primeiro ano é adaptação, demora tal. E nós não tivemos isso. Então, graças a Deus, colocando Deus no centro faz toda a diferença. Sim, isso tem feito a diferença mesmo no nosso relacionamento, nas nossas vidas. Nós começamos recentemente a mudar um pouco alguns hábitos, né, de como fazer os nossos cultos. Então, nós começamos a estudar um livro juntos no culto da noite. O PG, por exemplo, nós já estamos estudando o terceiro livro desde que virou online, né, que começou ali no início da pandemia, da quarentena, na verdade. É, Nós trouxemos algumas coisas, né, algumas ideias para poder levar a mensagem, levar a obra Alguns avante. projetos missionários, evangelismo, né, para não ficar só no livro, mas também Isso. expandir essa luz, né? Pessoas ali do PG começaram a dar mais estudos bíblicos, a gente também começou a dar também. Então, assim,
a nossa vida tem colocado curiosidade nas pessoas, né? Até no Sim, trabalho do sim, William, as sim, pessoas têm enxergado coisas, mudado hábitos por conta de como ele vive o relacionamento dele com Deus. Então, assim, o que você vive com Deus é isso que as pessoas vão enxergar. Não é simplesmente só o que a gente fala, né? é Que um a gente está reflexo, contando né? para vocês um pouquinho. Sim, Mas não é isso que é o importante. O importante é o que nós vivemos, a verdade que nós vivemos, né? As nossas atitudes. E é essa missão que nós temos em família, né? De levar através das nossas vidas o nosso Deus. Tem muito mais coisa envolvida, tem muito mais projetos, enfim. Mas esse é um resumo que a gente quer deixar aqui para vocês, para mostrar o quão é importante você viver uma vida com Deus. Foi no momento que o sim, William estava vivendo uma vida com Deus que ele estava preparado para me conhecer. E foi num momento também que Deus atendeu as minhas orações, a minha angústia, enfim, e eu continuando persistindo ali, porque nunca foi fácil. Ser adventista única na família nunca é uma coisa fácil. E Deus respondeu a minha oração também. Então, creia nisso, sim, sim. Não que. desista, coloque Deus Exato. no centro da sua vida, mesmo você sendo solteiro ou você mesmo sendo um homem de família ou esposa, coloque Deus no centro, porque a paz que Deus nos dá excede o que o mundo tem para nós. E isso nós vivemos na nossa própria vida. Então, confie em Deus e o mais Ele fará. Amém.